Olá, boa tarde. Meu nome é Deise Porto Kuns. Eu sou mestranda da UFPEL, do programa de pós-graduação em filosofia. O tema do meu trabalho é a vulnerabilidade social no Brasil e o conceito de justiça social do John Rawls. O estudo ele pretende analisar e apontar, sob a ótica dos direitos humanos, a vulnerabilidade social do Brasil, bem como o conceito rawlsiano de justiça social. A Declaração dos Direitos Humanos ela é um resultado das lutas de classe, né, travadas, especialmente a partir do século XVIII, que constituíram então uma importante vitória contra a arbitrariedade dos governos e as elites dominantes. Entretanto, a pobreza e a desigualdade social foram e ainda são edificadas de forma histórica e fruto de uma sociedade constituída e organizada com base na exploração de grande parcela da população, para sustentar então o privilégio das maiorias. Assim, então, a vulnerabilidade social ela é uma realidade em todo o mundo e pode ser facilmente identificada através da análise histórica de fatos e de índices de desenvolvimento. Ao passo que o Estado tem a obrigação e o dever de zelar e fornecer condições dignas que minimizem essas disparidades. Então, buscando uma via alternativa para minimizar os efeitos nocivos provocados na sociedade, então, através da efetivação de um conceito de justiça social como mecanismo de direitos humanos e possível meio para promover uma igualdade, identificando um possível conceito de justiça através da teoria do John Rawls. Diante desta reflexão, então, surge o questionamento: é possível superar a vulnerabilidade social através da perfectibilização de um conceito de justiça social no Brasil? Então, baseado nessas reflexões, o trabalho, então, ele utiliza uma metodologia através de estudo de bibliografia, né, referencial teórico, com a teoria do John Rawls, entre outras, né, e a coleta de dados, né, é através da leitura analítica e reflexiva dessas obras, né, e de artigos científicos, periódicos, que constituem, então, um material de estudo. Os resultados e as discussões, então, assim, trazemos, então, essa noção de justiça através do conceito do John Rawls para demonstrar que muitos são os esforços para tentar identificar formas de superar a vulnerabilidade social. Porém, na prática, depende muito de políticas públicas, né, da efetivação delas, que tragam condições à população de superar essas situações. Muito se trata, então, no campo das ideias, mas as ações efetivamente acabam sendo ínfias. Então, assim, nessa perspectiva, né, a discussão no trabalho apresenta, então, a visão do Rawls, no qual permite as desigualdades econômicas desde que elas melhorem a situação dos menos favorecidos e estejam em coerência com a igualdade equitativa, de forma a oportunizar e, aliás, de forma como forma de oportunidade e de liberdade aos iguais, devendo haver, então, as expectativas legítimas, aquelas que não lograrem um êxito por terem sido atingidos com a contingência social. Ou seja, muitas vezes é necessário permitir alguma forma de desigualdade para que se tenha efetivamente uma justiça. A correção, então, dessas injustiças sociais advém, então, da prática de uma política que vise a equidade, expressamente localizada e pontual, mas no âmbito efetivamente normativo. Após identificar, então, esse setor social com menos favorecido, é importante que haja o consentimento geral, consenso de injustiça
e acabe restringindo e tolhindo essas ações. E por fim, então, conclui-se que é necessário desenvolver o senso universal de justiça e que, apesar do Rawls ter uma concepção de direitos humanos um pouco mais restrita, ainda assim ele reafirma no plano internacional o ideal de reciprocidade essencial à sociedade política, garantindo-se não só a legitimidade de tais direitos, como a sua própria justiça. Era isso.